Uhum. Voltando então, pessoal, eu acabo falando depois, né, do vereador, dos outros vereadores, né, então acaba sendo repetitivo, né, mas eu tinha colocado na minha agenda aqui uma observação, né, e elogiar também a secretária de Saúde, a Rose, pela maneira que ela está lidando com o Covid, né, então, essa transferir a Covid lá para o BS Serrano foi muito elogiada, não só por nós vereadores, por as pessoas que a gente tem, comenta, né? A tamanha importância de nós termos um ala Covid lá. Então, parabéns, Rose. A gente fica muito feliz pelo teu trabalho. Os elogios são verdadeiros, são sinceros e, com certeza, nós vereadores estamos sempre torcendo por você. Muito obrigado, senhor presidente, e até uma próxima oportunidade. Certo, Roberto. Obrigado. Seguimos, Edson. Chamamos o vereador André Burim da Silva, do PP. Escutam bem? Aí. Chamamos o vereador André Burim da Silva, do PP. Certo. Me escutam bem? Sim. Sim. Ok. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, Laís, Ferroni, servidores, público que nos assistirá, já que a sessão está sendo gravada, né? Infelizmente, em razão da bandeira preta, nós estamos impedidos de utilizar o plenário e fazer a transmissão ao vivo, que certamente entrega uma qualidade muito maior do que esta que o aplicativo que a gente está utilizando entrega, né? Então, inicialmente eu gostaria de dizer isso, é repetitivo isso, mas estamos todos, de alguma forma, pressionados, né? Eu diria esgotados, mas fico com vergonha de utilizar esse termo, lembrando da situação, principalmente dos profissionais de saúde, que são a linha de frente da pandemia, né? Estes, sim, estão esgotados fisicamente, psicologicamente, mas todos nós, principalmente psicologicamente, estamos pressionados. Os vereadores, inicialmente, eu acho que o vereador Cleberson colocou a situação do comércio fechado, é uma coisa que o termo foi muito bem utilizado, e é um termo que é utilizado diariamente com relação às decisões, principalmente do nosso, não só do nosso, mas um dos governadores, pelo que a gente tem percebido, que tem sido mais arbitrário, um deles é o governador do Rio Grande do Sul. E aí, quando tivemos, logo depois que tivemos esse último decreto, né, enquanto Câmara de Vereadores, partindo de alguns vereadores e sendo apoiado pelos demais, nós questionamos o Executivo da possibilidade de afrouxamento e, infelizmente, pelo que nos foi colocado, pelo peso, né, pela imposição da lei, é possível que a gente faça decretos municipais mais rígidos e não menos, né? É possível da gente colocar mais restrições e não retirar as restrições, não afrouxar. E o que é uma lástima, porque municípios... o problema é que o decreto, quando ele vem de cima para baixo, muito baseado na realidade de grandes cidades que têm grandes populações e, por isso, gera grandes aglomerações, ele não se dá por conta que as cidades do interior, cidades pequenas, têm uma realidade diferente. E aí a gente sofre a sanção meio que de mãos amarradas, digamos assim, né? Mas com certeza nós tentaremos, das mais variadas maneiras, pressionar, pelo menos isso, né? Para que isso passe, não a pandemia, porque a pandemia a gente sabe que ela vai ainda se estender as suas consequências um tanto mais, né? Principalmente porque a vacinação ainda não está ocorrendo em massa da forma como deveria. Mas que as restrições, que o modo como está sendo imposto, de uma maneira mude nos próximos dias, porque nós temos muita gente que é autônomo, muita gente que depende, e até gente que tem carteira assinada, que não é autônomo, que tem carteira assinada, mas que tem o seu estabelecimento
a empresa a qual ela presta o serviço, a qual ela trabalha, é fechada. Então, isso é uma coisa que está nos deixando, né, deixando a todos, de uma maneira ou de outra, desnorteados. E aí nós falamos na terça-feira, né, em reunião, sobre a questão que é a mais delicada de todas, que é a questão da alimentação das famílias de um modo geral. E aí nós tivemos a apresentação do projeto que deverá ser lançado na semana que vem, a campanha, né, que deverá ser lançado na semana que vem, que diz respeito à arrecadação de alimentos, de um modo semelhante como aconteceu lá no início da pandemia, há um ano atrás, porque, de fato, a assistência social, da forma como ela se coloca, né, com os seus benefícios eventuais, né, que não resolvem o problema, mas que amenizam o problema das pessoas, ela, diante de uma situação que é atípica, ela acaba ficando com a coberta curta, né, para resolver o problema das pessoas. Então, nós temos um atendimento que ele é diário, ele é semanal, né? Qualquer pessoa que estiver passando por qualquer tipo de necessidade, principalmente a fisiológica, que diz respeito ao alimento, à alimentação da família, ela pode e deve procurar assistência social, e sempre, de alguma maneira ou de outra, ela vai ser assistida de imediato, porque a fome não espera. Mas nesse momento nós precisamos, eu já faço aqui um pedido prévio, né, para que as pessoas estejam atentas, porque vai ser feita a campanha e a gente precisa, num primeiro momento, ter o auxílio da população em geral, e a gente sempre tem, né, as pessoas, da maneira que podem, sempre auxiliam na arrecadação de alimentos, e aí parte também para as empresas, aquelas que estão abertas em estender a mão, né, as instituições também, aquelas que são convidadas a participar e outras que eventualmente não sejam. Eu lembro, por exemplo, que no ano passado, enquanto não havia a questão da restrição ao comércio, nós tivemos vários empresários e pequenos empresários da Itaara que auxiliaram e que hoje fazem parte da campanha Empresas Abertas Salvam Vidas, né? Através da CDL de Santa Maria, mas que tem o seu CNPJ sediado em Itaara, e que ajudaram muito no ano passado. Talvez não possam ajudar tanto esse ano, mas de alguma maneira ou de outra certamente ajudarão. A Câmara de Vereadores fará a sua parte. Na reunião de terça-feira, eu até comentei, na presença do secretário de Planejamento e secretário de Educação, que eu, Roberto Eliezer, enquanto bancada do PP, nós havíamos já formulado uma indicação, digamos assim, uma sugestão, para que fosse feito novamente, da mesma forma que foi feito no ano passado, a utilização dos recursos da merenda escolar para a compra de kits alimentares através da Secretaria de Educação, já que nós não estamos tendo aulas presenciais. Eu lembro que no ano passado foi feito uma única vez, inclusive passou pela Câmara a autorização, né, do projeto para aquisição dos kits alimentares, num valor acima do valor da cesta básica normal, essa que é adquirida pela assistência social, já que inclui itens da agricultura familiar, que fazem parte da merenda escolar, né? E depois não foi feito em razão do ano eleitoral, do período eleitoral, lei de responsabilidade fiscal e tudo mais. Mas que esse ano, a sugestão é essa, que enquanto não houver aulas presenciais, e a realidade nos mostra que talvez tão cedo a gente não tenha aula presencial, me parece assim que dificilmente nós teremos aulas presenciais, principalmente com todos os alunos ainda no primeiro semestre. Talvez isso acabe ficando só para o segundo semestre, o que é lamentável, mas é a realidade. A gente não pode expor as crianças e os profissionais ao risco neste momento. Então, que seja feito, inclusive questionei, aproveito para questionar mais uma vez, e nós iremos oficiar o Executivo nesse sentido. O questionamento foi para o secretário de Planejamento, se era necessário que passasse pela Câmara, porque pelo que eu tenho percebido de outros municípios, alguns me parece que estão adquirindo, inclusive, através de decretos municipais, porque se não tem mais a burocracia do projeto tramitar pela Câmara, ainda mais nesse momento, de bandeira preta e tudo mais. Então, que se for possível adquirir a partir de licitação, o pregão, da forma legal, óbvio, mas dentro dos valores que são gastos com merenda escolar, que assim seja feito, para ser mais um meio, né, de tentar amenizar essa dificuldade que as famílias
mais humildes, né, as famílias em vulnerabilidade social, mais carentes, enfrentam e nesse momento estão enfrentando mais ainda. E para finalizar, senhor presidente, desculpe se estender, mas é como os colegas têm dito, né, nós estamos num momento em que todos os assuntos são importantes e esses que a gente tem tratado ainda mais. Com relação ao IPTU, eu me somo aqui à cobrança dos colegas e agradeço a colocação do presidente e aproveito a presença do nosso procurador. Depois eu vou encaminhar por WhatsApp o mesmo questionamento para o nosso procurador, para ele nos auxiliar nesse sentido. Não o fiz porque o último novo, né, o Código Tributário Municipal, a última vez que ele passou pela Câmara foi no final de 2019. E é uma lei extensa, com quase 500 artigos, e lá no final dela, vou ler rapidamente aqui, ó, com relação ao IPTU, ele diz lá no artigo 479 assim, ó, como transição em relação ao IPTU, serão adotadas as seguintes regras. Parágrafo 1º, aplicação imediata de todo o valor do IPTU quando a soma do IPTU não ultrapassar 20%, com relação ao ano anterior, né, resumindo, independente do valor, ou quando a soma do valor do IPTU ultrapassar os 20%, mas não for superior a R$50, né? Quando ele estiver limitado a R$50, este aumento, este reajuste. E depois diz lá no parágrafo 2º desse artigo que haverá aplicação com impacto escalonado quando a soma do IPTU ultrapassar os 20% e ultrapassar os R$50, neste caso, aplicar-se-á já no primeiro lançamento o valor dos R$50, sendo que o que estiver acima dos R$50, acima desse teto, será dividido em 10 vezes, somando-se variação da correção monetária. Aí o meu questionamento é no sentido dessas vezes. Essas vezes que periodicidade? É meses ou é anos? Porque eu lembro que quando foi discutido lá no final de 2019 este novo Código Tributário, ou a atualização do Código Tributário, e os colegas reeleitos devem lembrar, falou-se numa trava, que subentendeu-se que seria isso, ficou entendido que era isso, que seria reajustado até o limite de R$50, e os próximos ajustes, o restante do ajuste, do reajuste, ele viria nos próximos anos. Se está errado o entendimento ou se está errado a forma como a lei está escrita, nós teremos que sentar e conversar e resolver, porque de fato é um problema, é uma faca de dois gumes. Nós sabemos que a planta do município foi atualizada pelo último recadastramento imobiliário, o município precisa arrecadar, óbvio, para poder entregar os seus serviços à população, mas se ele não estava cobrando, ou ele estava cobrando de uma forma desatualizada a planta, a culpa não é do contribuinte, é do ente público, que não estava cobrando o correto, o valor atualizado, e principalmente nesse momento é difícil de assimilar não os valores em si, mas os percentuais de aumento, como o colega Eliezer colocou o exemplo do cidadão, e o colega Paulo Gilmar falou que recebeu a mesma reclamação, e certamente todos receberemos, aqueles que ainda não receberam. É difícil de assimilar reajustes que passam dos 30%, 50%, 70%, e talvez a gente vai ter exemplos que até mais do que dobrem, assim como tem casos em que a atualização da planta reduziu o valor. E o último item, o artigo 482, que é o último dessa lei, diz que a presente lei complementar, que é a número 9 de 2019, entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020 para o IPTU e para as demais disposições em 90 dias. Aí eu não entendi como que, pelo menos nesse exemplo que o vereador Eliezer citou, não houve aumento de valor de 2019 para 20. Inclusive, num dos exemplos, houve até uma certa redução mínima, mas houve. E o aumento só houve do ano passado, 2020, para este 2021. Então, é uma coisa que certamente nós vamos ter que sentar e conversar com o executivo para arredondar, porque não os colegas colocaram o fato, né, na prática, e eu estou colocando aqui a questão teórica da lei, que se for o caso, nós teremos que alterar e estamos aqui para isso.
Desculpe me estender, senhor presidente, mas era isso. Muito obrigado. Certo, André. Mais alguém? Seriam esses os inscritos, senhor presidente. Seriam esses, tá bom. Bom, vou só reforçar a questão da nossa campanha de alimentos, que vai começar na próxima quinta-feira, às 14 horas, porque é o lançamento. Parabenizar o executivo pela iniciativa, ao Praz, né, Paula Paiani, Ana Laura. Parabenizar também o setor de obras, né, pela questão da iluminação, o Berdan, Alain, Vitor, né, a questão das estradas que estão feitas. Toda a população vai ser atendida, peço paciência, de certa forma, porque é muito trabalho. Tem trabalho represado de um certo tempo. Mais uma coisa, nós tivemos um problema um tempinho atrás em questão de uma licença de uma empresa que está se instalando no município e, em função da administração anterior, ter, de certa forma, negligenciado algumas coisas, eles estavam indo embora do município. E a administração atual, a celeridade que o Maicon, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, tem, conseguimos segurar a empresa no município. Estamos com a licença prévia da FEPAM, né? E lembramos que sempre são os órgãos responsáveis que dizem, com a legislação que nós temos, se a empresa pode ou não, né, se instalar no município. Seria isso. E empresas sempre são bem-vindas ao município, né? Agregam empregos, geram renda. Seria isso. Que os colegas deixem suas demandas com a secretária Laise. E, não havendo mais nada, dou por encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Alô? Alô?